para a gente ler a palavra de Deus e dar total reverência para que o Espírito Santo de Deus tenha a falar para nós. Amém? Lembrando que o tema desta programação é o trigo e o joio. Qual estamos sendo? A palavra de hoje está referente lá na parábola do trigo e o joio, a parábola que Jesus contou para a multidão. E você que já tem a sua Bíblia em mãos, tem a Bíblia por perto, eu te convido a abrir a Bíblia lá no livro de Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento. Livro de Mateus, no capítulo 13 e no versículo 24. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor hoje Ele quer falar conosco a respeito de como temos nos comportado, se nós somos trigo ou somos joio diante da obra dEle. Então eu convido você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 13 e a partir do versículo 24. Você que não pode pegar a sua Bíblia, não se preocupe, eu vou ler aqui de forma bem devagar para que seja da compreensão de todos. Vamos ler a palavra do nosso Senhor Deus, que diz assim. Livro de Mateus, capítulo 13 e versículo 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem, que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, vem o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio. E ele lhe disse: Um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, nesta passagem que nós acabamos de fazer a leitura, o Senhor Jesus, Ele estava ali diante de uma grande multidão. E Jesus ali ensinava essas pessoas por meio de parábolas. E uma das parábolas que Jesus ali ministrou diante daquelas pessoas foi a parábola intitulada do trigo e do joio. E ali o Senhor nosso Jesus, Ele vem comparar o reino dos céus com um homem que semeia boa semente no seu campo. E na própria explicação de Jesus, ali a partir do versículo 36, Jesus deixa bem claro que este homem ao qual é comparado o reino dos céus é o próprio Filho de Deus, é o próprio Filho do homem, o nosso Jesus. E este campo que ele semeia essa boa semente, a palavra de Deus também vai nos dizer que é a própria terra. Então, neste primeiro versículo, nós entendemos que o Senhor está nos dizendo que o reino dos céus é semelhante ao que Jesus veio e ele semeou boa semente na terra. Nós bem sabemos que o nosso Senhor Jesus, Ele veio e ensinou a verdade em todo o tempo que Ele viveu na terra, em todo o seu tempo que Ele trabalhou na obra, que Ele anunciou evangelhos, ali cerca de 3 anos que teve o seu ministério. O Senhor, Ele ensinou todos aqueles que estavam por perto dEle a verdade. O Senhor Jesus ali, Ele plantou a boa semente. E depois, quando Jesus voltou para a presença do nosso Deus, para a presença de seu Pai na glória, o Senhor Jesus continuou plantando boa semente. Porque nós bem sabemos que é o nosso Jesus que nos convence, que nos molda, que nos transforma. É Jesus que vem e planta aquela sementinha de amor pela palavra, de amor por viver com Ele. Então Jesus, Ele é aquele que traz a boa semente para a terra. E essa boa semente nada mais é do que aqueles que pertencem ao reino dos céus. A boa semente é aquele que dá lado para o Espírito Santo.
A boa semente é aquele que abre o seu coração para a voz de Deus, que permite que Jesus o transforme, que permite que Jesus venha e o molde da maneira que agrada ao nosso Senhor. Mas a palavra também vai nos dizer ali no versículo 25, que dormindo os homens veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Irmãos, quando nós lemos este versículo, fica bem claro que este inimigo que veio e que plantou o joio no meio do trigo é Satanás. Este inimigo ali do homem que veio atrapalhar a plantação é Satanás, é o diabo que tenta atrapalhar a obra de Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que isso aconteceu quando os homens dormiram. E eu quero frisar algo ali em cima desta pequena frase, onde diz que o inimigo veio quando os homens dormiram. E o nosso Senhor Jesus nos alerta nesta tarde de sábado, que Satanás, ele espera a gente dar uma pequena brecha. Satanás, ele não vem a hora que a gente está preparado, que a gente está focado na obra. O inimigo, ele não tenta contra a nossa vida no momento que a gente está firme na presença. Mas ele espera a gente dar um leve cochilo. Ele espera a gente dar uma pequena brecha. Independente do tamanho que seja, ela pode ser o menor que for, mas basta para que Satanás venha e comece a trabalhar em seus pensamentos. Basta para que Satanás venha e comece a trabalhar no seu coração, trazendo esta má semente para o coração daquele que um dia era bom. Então o Senhor nosso Deus, Ele nos passa uma primeira lição nesta noite. E Ele está dizendo para nós termos vigilância. O Senhor, Ele está nos orientando para que venhamos estar atentos a todo momento. A palavra é bem clara em dizer que o inimigo, ele só veio para semear a má semente quando os homens dormiram. E é neste momento de cochilo, é neste momento desta brecha que estamos desprevenidos. Às vezes é um momento que a gente não está muito alicerçado na palavra. Às vezes é um momento que a nossa oração não está em dia. Às vezes é um momento que a gente está passando por algo difícil, que o nosso coração chega a vacilar. É nesses momentos que o diabo vem com a sua semente maligna para tentar enganar a mim, para tentar enganar a você. Então é necessário estarmos vigilantes a todo momento. A própria palavra do nosso Deus vai nos orientar a vigiar e orar constantemente, para que não venhamos dar brecha, para que não venhamos estar desapercebidos, para que não venhamos estar dormindo, mas que em todos os momentos venhamos estar despertos, acordados, com o foco no reino de Deus, para que não sejamos vítima da artimanha de Satanás. E a palavra diz que quando o homem dormiu, veio o inimigo e ele semeou o joio no meio do trigo. Satanás, quando aqueles homens dormiram, ele veio com a má semente. O joio representa a parte ruim e o trigo representa a parte boa. E isso tem acontecido muito no meio da obra de Deus. Pessoas que outrora eram um trigo e hoje já são joio. Pessoas que no começo, quando nós víamos, parecia ser uma coisa, mas depois de um certo tempo nós começamos a perceber que aquela pessoa não era tudo aquilo que se dizia, não era tudo aquilo que queria aparentar. E é exatamente isso que Satanás faz. Ele vem de mansinho, ele vem quietinho, cauteloso e planta a semente dele. Planta a semente dele no coração, planta a semente dele no meio do ministério. Todo lugar que ele encontrar uma brecha, ele vai plantando a sua semente maligna. E depois que ele plantou essa semente ruim, essa semente má, ele se retira. E dando continuidade na palavra de Deus, lá no versículo 26 vai dizer que quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Muitas das vezes nós vemos pessoas no meio dos ministérios que começam a se revelar outra pessoa, diferente daquilo que a gente esperava, diferente daquilo que aparentavam ser. E isso se dá pelo fato de que o joio, ele só aparece quando a planta ela já está maior e começa a dar fruto. Quando nós olhamos para uma pessoa toda quietinha, sentada no canto dela, de boquinha fechada,
cumprimentando com a paz do Senhor, a gente nem imagina o que tem dentro do coração. É por isso que mais cedo a irmã Nana estava dizendo que existem muitas pessoas que dentro da igreja é uma coisa, mas na rua é outra, dentro de celular é outro, no serviço é outro, entre os amigos é outro. São pessoas que dentro da igreja vestem uma máscara para aparentar algo que não são, mas nada fica oculto e escondido diante dos olhos de Deus, e uma hora ou outra a verdade vai ser revelada, uma hora ou outra essa pessoa vai acabar mostrando quem ela verdadeiramente é. E é neste momento de fruto, é no momento que a pessoa começa a desenvolver. Entenda que quando o joio e o trigo começam a frutificar, trazendo para a nossa vida, trazendo para nós seres humanos, é quando nós começamos a apresentar aquilo que nós temos a oferecer. O trigo vai lá e apresenta as boas obras. O fruto do trigo é fazer a obra de Deus, é ganhar almas para o reino dos céus, é anunciar o verdadeiro evangelho, é trabalhar dentro da obra do Senhor, é trabalhar no evangelismo, é trabalhar em alguma área da igreja. Esses são os frutos do trigo. Mas quando nós vemos o fruto do joio, nós percebemos que só o que sai daquela pessoa contaminada pelo inimigo é julgamento, é inveja, é contenda. A pessoa ela não prega o verdadeiro evangelho. A pessoa ela não faz nada na obra de Deus verdadeiramente com o seu coração voltado para o Senhor, mas faz por interesse, faz por querer um status, faz por querer se aparecer, faz por querer ganhar alguma certa fama em cima daquilo. E é a partir dos frutos que nós conseguimos distinguir quem verdadeiramente é o trigo e quem verdadeiramente é o joio. E quando o trigo e o joio cresceu, se semeou e começou a frutificar, apareceu o joio e os servos daquele homem ficaram atentos e chegaram até este senhor e disse para ele: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E neste momento eu quero que paramos para fazer uma reflexão. E eu digo para você, quantas vezes nós não temos sido estes servos? Quantas vezes nós não vemos pessoas dentro da igreja que não estão coerentes com a palavra? Pessoas que nós percebemos que não está com o coração alicerçado em Deus. E nós chegamos até Deus e falamos: Senhor, a obra não é tua, então por que tem joio no meio do trigo? Senhor, tu não plantaste boa semente, então por que tem joio no meio do trigo? E muitas são as pessoas que questionam o Senhor dizendo: Deus, o Senhor é um Deus de bondade, o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso, então por que Senhor, então há joio no meio do trigo? Por que então, Senhor, meu Deus, que há pessoas más no meio das pessoas boas? Então por que, Senhor, é que tem pessoas brincando com a tua obra? E ali nós começamos a questionar a Deus. Quero que você entenda que muitas das vezes nós somos este servo que chega diante do dono da terra, que chega diante do dono da obra e fala: Senhor, se a obra é tua, Pai, se o trabalhar é teu, então por que tem joio no meio do trigo? Então por que tem pessoas brincando? E ali a gente começa a questionar ao Senhor. E infelizmente existem muitas pessoas que, por conta do joio estar no meio do trigo, por conta de haver más pessoas no meio das boas, começam a acreditar que o Senhor não é tão bom assim. São pessoas que se deixam levar por causa das outras, por a decisão que as outras pessoas tomaram, pela brecha que aquela pessoa deu. Muitos deixam se levar por estes tipos de pessoa e faz com que seu pensamento comece a acreditar que o Senhor não é tão bom assim. As pessoas elas começam a criar uma dúvida de: se Deus é bom, por que existe maldade? Em uma das ministrações aqui neste programa, o Espírito Santo falou a respeito disso para nós. A maldade não é culpa de Deus.
E a própria palavra do Senhor, também na passagem do trigo e do joio, vai nos deixar muito bem claro que o fato do joio estar no meio do trigo não é culpa de Deus. Porque existem muitas pessoas que até mesmo dentro da igreja culpam o Senhor por causa de maldade, culpam o Senhor por causa de contenda, acham que por causa do que aconteceu a culpa é do Senhor. Mas a palavra do Senhor vem mais uma vez nos deixar bem claro que a maldade na face da terra, que as pessoas más, não é culpa do Senhor. A gente lê na passagem ali do versículo 28: e ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. O Senhor ali, ele deixa bem claro para os seus servos que a culpa não foi dele. O Senhor, ele deixa bem claro ali na passagem que o erro não foi do Senhor. As sementes que o Senhor plantou, que ele colocou ali na terra para semear, foram sementes boas. Mas veio um inimigo, e este inimigo plantou a má semente. Então é hora de uma vez por todas pararmos de querer culpar a Deus por tudo aquilo que acontece. Porque são tantas as pessoas que quando acontece uma contenda ali no meio, quando acontece uma intriga, quando tem uma coisinha errada, já começa a questionar: cadê Deus nesta obra? Mas a obra não é do Senhor. Por que que fulano fez tal coisa? Por que que outro anda de determinada maneira? Mas a palavra do Senhor está nos dizendo: a maldade na face da terra, o erro do homem não é culpa de Deus. Jesus veio e semeou as boas sementes, mas por culpa do próprio homem veio o inimigo e semeou as más. Foi culpa da brecha que o homem deu. Foi culpa do lado que o homem deu para Satanás. A culpa não é do Senhor se o homem é fraco e cai nas artimanhas do inimigo. A culpa não é do Senhor se o homem não está contente e quer as coisas lá de fora. A culpa não é de Deus se o homem deseja as coisas da terra mais do que deseja do reino. A culpa não é do Senhor. Não adianta queremos colocar um fardo nas costas de Deus que não pertence a Ele. Não adianta você querer jogar a culpa no Senhor, porque a culpa não é dele. A culpa é unicamente e exclusivamente do homem. Falta de vigilância, falta de oração, brecha que se deu, cochilo que se tirou. E é nessas brechinhas, é nestes momentinhos de fraqueza que vem o inimigo e planta o joio no meio do trigo. E então, depois de que aquele senhor responde para os seus servos, dizendo que o inimigo havia feito isso, os servos questionam novamente aquele homem e perguntam para ele: queres, pois, que vamos arrancá-lo? E mais uma vez, esses servos são a representação de muitas vezes o que nós fazemos. Quantas são as vezes que nós chegamos para Deus e falamos para o Senhor: Pai, o Senhor não tem visto as pessoas brincarem com teu nome? Deus, o Senhor não tem visto aquele joio no meio do trigo? Senhor, tu não está vendo, Pai, que estão agindo de engano, de falsidade, de mentira? E nós começamos a questionar a Deus e perguntamos para Deus: por que que o Senhor não tira? Por que que o Senhor não arranca do meio? Por que que o Senhor não tira o impedimento? Por que que o Senhor não tira essa pessoa falsa, enganadora, mentirosa? E muitas vezes nós queremos até mesmo fazer com as nossas próprias mãos. Chegamos até a perguntar para Deus e falar: o que que eu devo fazer, Pai? É uma punição? É uma suspensão? Eu devo chegar nessa pessoa e mandar ela trocar de igreja? Pai, tem que tirar esse joio do meio do trigo. Tem que tirar, Deus tem que exterminar com essa maldade. Tem que exterminar com essa pessoa má. Quantas são as pessoas que chegam diante dos pés do Senhor e falam para o Senhor: extermina a maldade da terra, extermina este povo ruim, extermina essas más sementes. Mas o Senhor veio para dizer a nós nesta noite: não mexe, deixa quietinho, deixa lá no canto, porque eu sei o que eu estou fazendo. A palavra do Senhor no versículo 29 vai nos dizer que o Senhor, o dono da terra, virou para o seu servo e disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele.
E a resposta do Senhor para mim e para você, a resposta do Senhor nesta noite, para aqueles que têm pedido para Deus tirar a maldade, para aqueles que têm pedido para o Senhor arrancar aquelas más pessoas, o Senhor está dizendo: não mexe, deixa quietinho, porque Ele não sabe o que está por vir. Deixa quietinho, não mexe, deixa achar que está se escondendo, deixa achar que ninguém está percebendo, deixa achar que está passando desapercebido, porque quem vai cobrar sou eu, quem vai tratar sou eu. Não mexe, deixa o joio achando que tá enganando, deixa o joio achando que tá fácil pro lado dele, que tá tudo certo, que ninguém tá percebendo. Deixa ele viver nesse engano, deixa ele continuar enganando a si próprio, porque quem vai tratar com ele é o nosso Deus. Porque quem vai tratar com essas vidas que tem brincado com o evangelho do Senhor e acha que não tem problema, que tem vivido no meio de evangelho falso e acha que o Senhor não está vendo, é com Deus que vai ter que prestar conta. Então eu e você não devemos mexer. O Senhor está dizendo: não ponha a sua mão, não toca, não rela. Eu estou cuidando, eu sei o que eu vou fazer. Essas pessoas terão uma grande surpresa naquele último dia. Essas pessoas nem imaginam o que está por vir sobre a vida delas. Essas pessoas nem sabem o preço que irão pagar. E o Senhor está dizendo: não coloca a tua mão, filho. Não coloca a tua mão, filha. E eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil você olhar dentro do ministério que você está. É difícil olhar até mesmo para os ministérios de fora e perceber o quão grande é o número de pessoas que têm brincado com o Senhor. Eu sei que é difícil você olhar para aquilo que está errado e não colocar as mãos. Eu sei que para aqueles que verdadeiramente andam na palavra do Senhor, para aqueles que verdadeiramente servem a Deus de corpo, alma e espírito, é complicado você olhar para alguém que está brincando com a palavra. É complicado você olhar para alguém que está andando de forma tortuosa, que está sendo mentiroso, enganosa, que tem brincado, escandalizado e não fazer nada. Mas o Senhor, Ele nos diz nesta noite: não mexe. Eu sei que é difícil, mas não põe a tua mão. Deixa com o dono do campo. Deixa com o dono da terra. Deixa para ser o preço vir sobre essas pessoas que têm brincado com a palavra. Deixa a cobrança sobre o joio vir por aquele que é o dono da terra, que é o dono da obra, que é o dono do ministério, que é o dono da igreja. Deixa ele agir. E o Senhor, Ele continua ali dizendo para os teus servos: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. O Senhor mais uma vez está dizendo para mim e para você: deixa estar. É necessário que o joio cresça no meio do trigo. É necessário que ele esteja lá. Enquanto eles acham que têm brincado com o Senhor, enquanto eles acham que podem enganar a Deus, enquanto eles acham que está tudo certo, que eles estão vivendo, que não vai haver a cobrança, que ninguém está percebendo, o Senhor já tem a sentença deles preparado. Fica tranquilo, porque não é que o joio cresce no mesmo terreno que o trigo, que o joio vai para o mesmo lugar. A palavra do Senhor deixa bem claro que a ordem para os ceifeiros será: primeiro tira o joio e ajunta para queimar. Trazendo essa palavra, essa parábola para a realidade, para a vida real, o Senhor está dizendo: na consumação do mundo, eu darei ordem aos meus anjos para que tire todo aquele que vive na iniquidade, que vive no escândalo, que vive na blasfêmia, que vive na vaidade, no adultério, na mentira e no engano. Tirem esses, ajunta eles no molho, porque eles vão descer. A palavra do Senhor nos diz lá no versículo 41: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino
tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lança-losão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ainda existem muitas pessoas que têm a coragem de dizer que o inferno não existe. Isso é uma mentira. Existem muitas pessoas ainda que estão nessa cegueira de que o inferno é um engano, é uma mentira, é algo só para te assustar. Mas a própria palavra do Senhor é bem clara nos dizer que naquele último dia não haverá misericórdia. Naquele último dia já não haverá mais tempo para querer se arrepender. A ordem do Filho do Homem será bem clara: vai e tira do reino todo aquele que comete iniquidade, todo aquele que causa escândalo, e manda ao fogo. Lá haverá pranto e ranger de dentes. As pessoas ainda não conseguiram entender o tamanho sofrimento que haverá no inferno. As pessoas acham que simplesmente num piscar de olhos os crentinhos vão subir, vão desaparecer e eles estarão livres para viver a vida da maneira que eles bem entenderem. Mas se você carrega este pensamento, o Senhor manda te dizer nesta noite: bobo é você que ainda acha que o inferno não existe. Você está enganando a si próprio. Você está levando tua própria alma, o teu próprio espírito para a condenação. Porque no dia que você vier a sofrer neste fogo que não se apaga, no fogo que queimará, você não adianta querer se arrepender, porque não haverá mais tempo. Eu quero ver você dizer naquele dia que o inferno não existe. Não brinque com coisa séria. Não queira distorcer a palavra do Senhor, porque a palavra ela é bem clara quando diz a respeito da condenação. A palavra é bem clara quando diz a respeito da consumação do mundo, o que acontecerá com cada um. E a palavra ela deixa bem claro: o joio ele vai crescer ali no meio do trigo. O próprio Senhor disse: deixa crescer no meio do trigo, deixa achar que é um trigo, mas no dia da colheita não haverá para onde fugir. No dia da colheita não haverá como querer se enganar, se esconder, porque no dia da colheita não vai ter barra de saia de irmã para você querer se esconder. Porque no dia da colheita não haverá púlpito para você querer se esconder atrás. Porque no dia da colheita não vai ter pastor, não vai ter pastora, não vai ter líder para você querer se esconder debaixo das asas deles. No dia da colheita, na consumação do mundo, no juízo final, é você perante Deus cara a cara. E aí eu quero ver você dar conta de tudo que você fez na terra. E a palavra do Senhor nos diz que o trigo, esse será ajuntado e será levado para o celeiro. E esses, lá no versículo 43, nós lemos que Jesus ele explica: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Este dia será de grande alívio. Esse dia será de grande vitória. Esse dia será e é o mais esperado da vida de todo aquele que tem sido trigo na obra de Deus. Esse é o dia que nós teremos a nossa paz eterna. Este é o dia da nossa vitória, da nossa recompensa, onde estaremos lado a lado com o nosso amado. Aquele que verdadeiramente for fiel com o Senhor até o último dia, aquele que não se contaminar com o joio, esse será levado para o reino de nosso Pai. Irmãos, essa palavra ela nos conforta. Essa palavra para nós que vivemos a verdadeira palavra, para nós que vivemos verdadeiramente com Jesus, é uma palavra que traz ânimo. É uma palavra que traz força em saber que haverá um dia em que não haverá mais iniquidade no meio da igreja, que haverá um dia que não haverá mais pecado no meio da igreja, que não haverá mais engano no meio da igreja. E isso nos dá ânimo para
continuar. Isso nos dá ânimo para continuar anunciando o verdadeiro evangelho, por saber que lá no reino de Deus não haverá mais mentira, não haverá mais contenda, não haverá mais pessoas querendo pregar uma palavra que não é verdadeira, uma palavra que não é coerente com a palavra que Jesus deixou. Glória a Deus. Nós sabemos que é muito difícil nós presenciarmos e ver tantas pessoas pregando evangelho falso, anunciando uma mensagem que a gente sabe que não existe. Mas o Senhor está dizendo para nós nesta noite: aguenta mais um pouco, aguenta só mais um pouquinho, porque breve virá Jesus. Breve já não estaremos mais no meio de mentiras. Breve já não estaremos mais no meio de contenda. Breve já não estaremos mais tendo que ver tantas pessoas brincar com o nome de Deus. O Senhor está dizendo aqui para muitas vidas: não se preocupa enquanto tentam criar contenda para o teu lado. Não se preocupa enquanto tentam criar mentiras para o teu lado. Não se preocupa com aqueles que se sobem em cima do altar dizendo que é usado por Deus, porque não é. Deixa eles continuarem que estão fazendo certo. Deixa eles continuarem acreditando que estão fazendo certo. Deixa eles viver nesse engano que eles criaram. Deixa ele viver nessa falsa máscara que colocaram. Não venha abater o teu espírito. Não entristeça a tua alma por causa destes não. Continua orando, continua intercedendo sim, mas não permita que isso venha te entristecer, porque muito breve você será levado para um lugar onde nada dessas coisas habitará mais, onde nada dessas coisas estarão mais sobre a tua memória. Porque a palavra do Senhor é bem clara em dizer que o mesmo lugar que vai o trigo não irá o joio. Não importa se está na mesma igreja, não importa se está tendo oportunidade do mesmo jeito, não importa se é pastor, se é pastora, não importa se é líder, não importa quantos anos tem dentro da igreja, se tem se comportado como um joio, vai ser lançado no fogo. Se tem subido em cima do altar para falar heresia, vai ser lançado no fogo. Se tem vivido uma vida que não condiz com a palavra de Deus, vai ser lançado no fogo. Não adianta tentar se esconder no meio do trigo. Não adianta tentar se esconder no meio dos que servem verdadeiramente a Deus, porque diante dos olhos de Deus ninguém se esconde. Não há nenhum coração que o Senhor não venha sondar. Não há nenhuma vida que o Senhor não conheça verdadeiramente. Não importa quanto tempo você tente se esconder. Não importa quanto tempo você tente querer se esconder atrás do púlpito, atrás da irmã, atrás do irmão. O Senhor, Ele te vê. O Senhor, Ele te conhece. E o Senhor, Ele nos pergunta nesta noite: qual nós estamos sendo na presença de Deus? Nós estamos sendo trigo ou nós estamos sendo joio? Porque entenda que existem muitas pessoas que começam na casa de Deus sendo trigo, mas que por conta do joio acabam sendo contaminados. Pessoas que uma hora eram trigo, mas hoje já se comportam como joio. Pessoas que nós vemos que antigamente anunciavam o verdadeiro evangelho. Antigamente andavam em santidade. Antigamente andavam com as vestes limpas, lavadas, remidas pelo sangue de Cristo. Antigamente eram vasos que você olhava na rua. Só de você bater o olho naquela pessoa, você já falava: meu Deus, aí vem um servo e uma serva do Senhor. Mas hoje, quando nós encontramos essas pessoas, quando nós entramos nas redes sociais dessas pessoas, nós percebemos que não há mais um trigo naquela vida. Aquilo que outrora era usado pelo Espírito Santo, hoje o Espírito Santo já nem habita mais. E isso pode sim acontecer se você dá brecha, se você dá lado para as coisas deste mundo, para o engano, para a ganância, para a vaidade, para a cobiça. Se você era trigo, você passa a ser joio.
Então não ache que é porque você chegou sendo trigo na casa de Deus, que você chegou sendo cheio da presença do Espírito, que você chegou sendo usado de maneira maravilhosamente, de maneira grandiosa, que você não pode se tornar um joio. Cuidado, porque não é que você está na casa de Deus que o teu lugar no céu está garantido. Cuidado, porque não é porque você faz parte do ministério de louvor, do ministério das irmãs, dos obreiros, que o teu lugar já está garantido no céu, que a tua salvação está 100%. Nós necessitamos ser vigilantes e prudentes todos os dias, todas as horas, porque num pequeno descuido, lembre-se, o inimigo veio plantar a má semente quando os homens estavam dormindo. Então é no momento de descuido, é no momento de cochilo que Satanás vem e acaba com a sua vida com Deus, acaba com a sua santidade, acaba com a presença do Espírito na sua vida. Então não ache que é porque você nasceu dentro da igreja, não ache que é porque você tem anos e anos de presença na igreja, no ministério, que você vai subir. Todos os dias nós devemos pelejar pela nossa salvação. Todos os dias nós precisamos lutar pelo nosso lugarzinho lá no céu, porque é no momento de descuido que tudo é jogado aos chãos. É no momento de descuido que tudo vai para a ladeira abaixo. Então o Senhor, Ele está perguntando para nós nesta noite: qual tem sido nós diante da obra de Deus? Nós temos sido trigo ou nós temos sido joio? Se você tem sido joio, eu quero te dizer que felizmente ainda dá tempo, mas cuidado para não ficar adiando o dia que você verdadeiramente se entregará para Deus e acabar sendo tarde demais. Ainda dá tempo do joio mudar de vida. Ainda dá tempo do joio verdadeiramente se converter ao Evangelho de Deus. Ainda dá tempo do joio ser reconhecido como um cidadão do céu, transformando-se de vida, se moldando você ao jeito que Jesus quer, ao jeito que o oleiro deseja. Ainda dá tempo, mas não fique adiando este dia. Não fique dizendo só mais um pouquinho, só mais alguns dias, porque a gente está num tempo onde a gente já não sabe mais quanto tempo há. Porque vai chegar um dia que já não haverá nem um pouquinho de tempo. E aí não vai dar mais certo você querer mudar de vida. Aí não vai adiantar você querer se arrepender naquele momento, porque chances você teve até aqui. E hoje é mais um dia que o Senhor te concede a chance de mudar de vida. Hoje é mais um dia que o Senhor te concede a chance de sair do pecado, de sair do mundo, de sair das práticas erradas, de sair de um falso evangelho para viver a verdadeira palavra de Deus. Hoje o Senhor mais uma vez está te dando a oportunidade. Hoje mais uma vez o Senhor está te concedendo o privilégio de poder fazer parte do reino dele, de poder fazer parte do céu, o lugar que Ele tem preparado para nós. Porque o Senhor, Ele deseja salvar a todos. Jesus, Ele gostaria de poder levar todos para com Ele. Jesus gostaria de poder salvar todas as pessoas da face da terra. Mas isso não depende do Senhor. Isso depende do meu coração e depende do seu. Se nós verdadeiramente estamos querendo ser moradores e cidadãos do reino, ou se nós preferimos as coisas da terra. Então hoje é mais uma oportunidade que o Senhor te dá. E mais uma vez Jesus te convida para ser trigo na obra dele, para ser chamado de filho e para ser um cidadão do reino. Então não espere o tempo passar, não espere a sua chance se acabar. Aproveite enquanto o Senhor ainda tem te concedido a oportunidade, para não ser tarde demais. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu desejo que cada um de vocês sejam abençoados, que esta palavra venha entrar no coração de cada um, e que o Espírito Santo, Ele continue falando melhor em cada ser, em cada vida,
dentro de cada lar, e que você possa vir ser um trigo na obra de Deus. E para aqueles que já têm sido trigo, o Senhor só diz: continue vivendo na santidade, continue vivendo o verdadeiro evangelho, porque muito breve a recompensa daqueles que foram fiéis até o fim irá chegar. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer desde já a participação de cada um de vocês. Que Deus abençoe aos ouvintes do aplicativo da rádio, a live do Facebook. Que Deus abençoe a cada um que interagiu, que entrou, que comentou, que ficou até o fim, e também aqueles que irão assistir depois. Que Deus abençoe você. Eu convido você neste momento para fazermos a oração de encerramento de mais um programa abençoado que o Senhor nos concedeu o privilégio e a oportunidade de ter. Eu peço a você, ore comigo neste momento. Abra seu coração para o Senhor. Senhor, meu Deus, maravilhoso, eterno Pai. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez para te agradecer. Louvado, engrandecido e exaltado seja unicamente o teu santo e poderoso nome. Nós te agradecemos, Senhor, por mais uma programação que o Senhor nos deu a honra e o privilégio de poder, Senhor, fazer parte. Que o Senhor nos permitiu estar aqui para fazer a tua obra, o teu ídio, o teu querer, anunciar a verdadeira palavra, ser instrumento e ferramenta nas tuas mãos. Eu agradeço a ti, Senhor, pela vida de cada um que se encontra presente. Agradeço pela vida dos irmãos, pela vida das irmãs. Agradeço pela vida dos jovens. Agradeço, Senhor, por cada coração que foi alcançado pela tua palavra, cada coração que recebeu o abraço do Espírito Santo. Senhor, obrigada pelos louvores. Obrigada, Senhor, pelas pessoas que comentaram, que compartilharam, pelas pessoas, Senhor, que têm orado, intercedido pela tua obra, que têm ajudado e cooperado com a tua obra. Senhor, nós temos somente a te louvar e a te agradecer, porque o Senhor é tão fiel à nossa vida, o Senhor é tão misericordioso, tão, papai, perfeito em tudo o que faz, e a ti, Senhor, nós concedemos toda a nossa gratidão. Senhor, a ti eu peço, continua com essas vidas, continua, Senhor, trabalhando dentro do lar, continua trabalhando dentro dos corações, continua, Senhor, transformando os joios no trigo, continua dando força para o trigo prevalecer e permanecer na verdade. Vai trabalhando, Senhor, dentro deste lar, vai trabalhando dentro deste casamento, trabalha neste ministério, trabalha, Senhor, no trabalho, trabalha nos estudos. Eu te peço, Senhor, vai alcançando cada área da vida dos teus. Vai alcançando, Senhor, também aqueles que estão encarecidos, Pai, de vida, de saúde, de cura e de milagre. Visita, Senhor, a vida do nosso irmão Júnior. Visita a vida do nosso irmão Valentinho, nosso irmão Cipriano, o nosso irmão Oséias. Vai visitando, Senhor, a vida dos teus. Aquele, Senhor, que tem lutado todos os dias em prol da obra. Aquele, Senhor, meu Deus, que não mede esforços para levar a tua palavra. Eu te peço, Pai, fica conosco, fica com a nossa família, fica com o nosso lar, concede a cura, a libertação, o milagre e a transformação de vida, porque, Senhor, todas as coisas é para a honra e glória unicamente e exclusivamente do nosso Senhor Jesus, Salvador. A ti, Senhor, toda honra e toda glória seja dada. Amém. Jovem, vejo em teu rosto o grande desgosto
Glória a Deus. Queridos ouvintes, mais uma vez eu agradeço a presença e a participação de cada um de vocês. Não esqueça, dia 18 nós temos um compromisso marcado com o Senhor. Há uma grande festividade espiritual e nós cremos que os céus também estará em festa. Você é o nosso convidado especial. Dia 18 de julho, aqui na cidade de Jaú, a partir das 18 horas, o primeiro aniversário da Igreja Pentecostal Justiça Divina. Queridos ouvintes, que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, abençoe o seu ministério. Onde você estiver, levante as suas mãozinhas comigo e diga assim: que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. E aqui nós ficamos com mais um programa Espaço Jovem. E alegria que o mundo não tem.